Eu tenho 13 anos e isso aconteceu há cerca de 8 a 9 meses, no dia 24 de agosto, que era um sábado. A escola já tinha começado há cerca de 2 semanas, então, para desestressar um pouco, decidi ver se meus amigos queriam jogar videogame. Minha mãe e minha irmã estavam fazendo compras, meu pai estava trabalhando e eu estava entediado. Era por volta das 20 quando finalmente conseguimos jogar, porque eu tinha decidido fazer enroladinhos de pizza antes e acabei queimando a fornada. Depois de algumas rodadas, percebi que meus amigos estavam ficando cansados de perder, então eles foram embora depois de apenas 1 hora. Eu planejei apenas deitar com meu telefone e ir para a cama. Isso até eu ouvir meus 2 cães latindo lá fora. Não é incomum eles latirem, dado que as pessoas normalmente andam na beira da estrada, mas eu ainda olhei de qualquer maneira, só para ter certeza. Não vi ninguém, mas segundos depois de olhar pela janela, ouvi a porta da garagem abrir e fechar. Isso geralmente significa que meu pai havia chegado do trabalho, mas eu não vi a van dele do lado de fora, e ele tinha me mandado uma mensagem mais cedo dizendo que trabalharia até tarde naquela noite. Decidi descer até a sala de jantar e olhar pela janela para ter uma visão melhor. De lá pude ver que nossa garagem estava vazia. Não havia uma pessoa ou veículo à vista. Eu não era do tipo que investigava, então corri de volta para o meu quarto e mandei uma mensagem no grupo da minha família para perguntar se alguém estava em casa. Contei à minha mãe sobre a porta da garagem e ela me disse para apagar as luzes, trancar a porta do meu quarto e ficar lá até que ela chegasse em casa. Fiz exatamente isso. Cerca de 15 minutos depois, pensei ter ouvido nosso chão de madeira lá embaixo rangendo, como se alguém estivesse tentando andar devagar. Eu não tinha nada para usar como arma, então desprendi o braço do microfone da minha mesa e abri a porta silenciosamente. Caminhei até a nossa varanda do andar de cima e olhei para baixo, tentando ver se conseguia identificar alguém escondido. Fui burro e gritei: "Alguém está aí?" Como se realmente fossem responder. Achei que tudo estava bem, até ver alguém parado embaixo da varanda. Entrei em choque com isso e corri para a porta mais próxima, que era a porta do banheiro. O invasor obviamente soube que eu o notei, porque ouvi passos altos e rápidos subindo nossas escadas enquanto eu me trancava no banheiro. Eu havia deixado meu telefone no quarto, que era o cômodo ao lado do banheiro. Depois de reunir coragem suficiente, corri para o meu quarto, trancando a porta assim que entrei. O quarto da minha irmã ficava bem em frente ao meu, e a porta estava aberta, então imaginei que o homem deveria estar lá. Depois de trancar a porta do meu quarto, peguei meu telefone e liguei para a polícia. Antes de ligar, notei que a porta do pequeno closet estava entreaberta. Vi um olho espiando pela fresta, olhando para a minha alma. O terror que senti naquele momento é algo que nunca esquecerei e não desejo a ninguém. Disparei escada abaixo e saí pela porta da frente, correndo morro acima até a casa do meu vizinho. Ele era policial. Ele alertou os outros policiais enquanto eu ficava com a esposa dele e desceu para investigar. Contei exatamente onde o homem estava, escondido no meu quarto. Minutos depois, corri de volta para ver se o invasor havia sido pego. Quando entrei, vi um homem alto e magro, com barba grisalha e um casaco preto sujo sendo empurrado ao chão pelo meu vizinho enquanto ele era algemado. Minha família ficou feliz por eu não ter me machucado e agradeceu pela coragem do meu vizinho. Eu não desejo uma experiência como essa para ninguém, nem mesmo para o meu pior inimigo. Eu estava sozinho em casa uma noite por uma razão que não me lembro. Tudo o que lembro é que toda a minha família estava fora. Eu tinha 13 anos e era viciado em jogos. Eu era obcecado por StarCraft e admito, às vezes passava 1 ou 2 noites de fim de semana jogando StarCraft ou algum outro jogo de PC. Isso foi logo antes do início do lockdown da Covid. Eu estava jogando no meu quarto, no primeiro andar. Foi quando a campainha tocou 2 vezes. Corri para a porta, sem querer me afastar do jogo por muito tempo. Cheguei à porta da frente e disse: "Quem é?", como sempre fazia quando estava sozinho. Uma voz suave e fraca do outro lado disse algo que não consegui ouvir. Parecia uma mulher. Abri a porta
com a porta de tempestade ainda separando eu e esta mulher mais velha que estava do outro lado, com um grande sorriso no rosto. Ela tinha as mãos nas costas. Eu disse através da porta: "Posso te ajudar?" Ela disse que precisava usar um telefone e perguntou se podia entrar. Desde que eu era criança, sempre fui ensinado a não deixar estranhos entrarem em casa. Nunca. Isso incluía mulheres. Eu me senti tão desconfortável, não sabia como mandá-la embora. Pensando em algo, eu a direcionei para a biblioteca a algumas quadras de distância, porque certamente eles teriam um telefone. No fundo, eu sabia que a biblioteca estava fechada naquele momento, mas estava apenas tentando fazer a senhora que tentava entrar em minha casa ir embora. Ela ainda estava sorrindo, mas o que disse a seguir não combinava com seu sorriso. Ela disse que eu iria queimar no inferno por virar as costas para uma senhora idosa pedindo ajuda. Respondi da única maneira que consegui pensar, e foi dizendo que meus pais não permitiam estranhos dentro de casa. Era uma regra da casa. Comecei a fechar a porta lentamente enquanto dizia "desculpe", e ela apenas ficou lá, sem se mover, mas ainda sorrindo para mim. E embora seu sorriso nunca tenha mudado, de repente pareceu muito mais ameaçador. Eu estava voltando para o meu quarto quando a campainha tocou novamente. Não havia como eu abrir a porta de novo. Aquela mulher irradiava vibrações estranhas desde o começo. Talvez algo estivesse errado com ela, talvez ela não estivesse em seu juízo perfeito. Eram coisas que eu não tinha como saber, e talvez fosse egoísmo da minha parte mandá-la embora, mas eu simplesmente não ia abrir a merda da porta para ninguém. Voltei ao meu jogo. Não muito tempo depois de me sentar novamente, ouvi algo batendo na janela. Era um som de algo metálico. A janela ficava diretamente na frente da minha mesa. Eu tinha a persiana abaixada, então não podia ver o que estava fazendo o barulho, mas eu já tinha uma ideia. Meu quarto era o único com luz acesa na casa. O terrível pensamento de que era a velha de antes e que ela caminhou até minha janela me aterrorizou. Desliguei o som do meu computador. Nesse ponto eu não me importava mais com o meu jogo. O som na janela persistia. Basicamente disse "foda-se" e saí para outro cômodo da casa. Sentei-me no escuro da sala por um tempo, quando a campainha tocou mais uma vez. Essa mulher estava me irritando agora. Tentei me convencer de que ela não era uma ameaça, apenas uma velha louca que provavelmente não sabia onde estava. Quando ela tocou a campainha pela 10ª vez, decidi ir abrir a porta e perguntar se havia alguém que eu poderia ligar para ela. Mas quando abri a porta, havia agora um homem do outro lado. Ele parecia ser uns 10 anos mais jovem que ela. Ele disse através da porta de tempestade: "Você viu minha mãe?" Respondi dizendo que sim, ela veio à minha porta antes. Ele então se desculpou comigo e disse que ela tem demência e saiu de casa. De repente me senti mal, mas ele me perguntou se poderia entrar por um minuto, e novamente me senti desconfortável. Por que ele precisava entrar? Disse que podíamos falar através desta porta. Mencionei que achava que ela tinha ido para o meu quintal porque ouvi algo na janela. Disse a ele que poderia ir até o quintal e verificar. Ele me agradeceu e desceu a calçada, e eu pensei que ele foi até lá. Mas quando fui para os fundos e olhei pela janela esperando vê-lo procurando, não vi ninguém. Nem ele, nem sua mãe. Isso tudo era muito estranho para mim. Fui para a cama mais cedo naquela noite, adormecendo com a TV ligada, até ouvir o som de tinir na janela novamente. Algo metálico estava batendo no vidro. Lembrei do homem preocupado e decidi tentar ajudar. Fui até a janela, levantei a persiana com a mão e vi aquela mulher do lado de fora, com aquele mesmo sorriso assustador. Ela estava batendo uma faca de cozinha na minha janela. Fechei a persiana e rastejei de volta para a minha cama. Isso não parecia realmente estar acontecendo. Um tempo, suspeitamente curto depois, a campainha tocou 4 vezes. O tinir na janela parou a essa altura. Tudo isso parecia muito suspeito, parecia uma tentativa de roubo. Ignorei a campainha. Fiquei na minha cama esperando isso passar. Eu não tinha um celular naquela época. Eu não era o cara mais social do mundo, então não precisava disso. Também não queria chamar a polícia por algum motivo. Esperei tudo isso passar até finalmente parar. Na manhã seguinte, contei ao meu pai o que aconteceu quando liguei para ele. Ele me disse que fui inteligente por não abrir a porta. Todos concordaram que tudo parecia uma tentativa de roubo.
Existe a chance de que talvez aquela mulher realmente tivesse demência e que o homem fosse realmente seu filho preocupado? Talvez, mas tudo parecia muito coordenado. Por que ele queria entrar na casa também? Como ele sabia que ela veio especificamente à minha casa? Por que ele nunca foi ao quintal procurar por ela quando dei permissão para isso? Muitas perguntas sem respostas me levam a acreditar que evitei que algo terrível acontecesse se eu tivesse os deixado entrar. Há um belo lago escondido a uma curta caminhada da minha casa em Parsonsfield, Maine, Estados Unidos. Tenho pescado lá desde que moro aqui. Está escondido de qualquer estrada ou casa. Tem privacidade perfeita e eu sempre sou o único pescando lá. Eu deixava meu caiaque no mesmo lugar à beira do lago sempre que não o estivesse usando. É mais fácil do que carregar a coisa de um lado para o outro. Eu o deixava sempre encostado numa enorme árvore. Também deixo coberto para evitar que criaturas se refugiem dentro. Era uma noite quente de verão. Eu já estava no lago há cerca de 1 hora e já havia pescado alguns peixes. Já estava anoitecendo neste momento. O pouco de luz que restava no céu desaparecia atrás das árvores. Eu estava quase me preparando para ir embora e só então ouvi sons vindos da beira do lago. Virei-me e vi alguém parado na beira da água, derrubando algum tipo de barril e despejando o seu conteúdo. Pareceu-me que estavam poluindo a água com alguma coisa. Decidi gritar: "Com licença, o que você está fazendo?" A pessoa olhou para mim e correu para a floresta, com o conteúdo dos barris ainda caindo na água. Olhei mais de perto para o líquido sendo derramado e parecia um líquido vermelho escuro, mas como era noite, então não posso dizer com 100% de certeza se era vermelho. Senti uma sensação de desconforto percorrer todo o meu corpo e decidi que era hora de ir embora. Sou um grande cara da natureza, e ver pessoas jogando lixo ou poluindo o meio ambiente me deixa doente. Eu realmente não pude resistir a gritar algo para aquela pessoa, mas não me sentia mais confortável ali ao ponto de chegar perto de onde ele estava. Eu planejei relatar isso ao Departamento de Proteção Ambiental. Então, remei o caiaque de volta ao meu lugar habitual e tirei todo o meu equipamento antes de tirá-lo da água. Enquanto colocava a tampa sobre o caiaque, ouvi um único estalo de algo não muito longe, como o barulho de algo sob o sapato de uma pessoa. Virei-me e ia perguntar quem estava ali, mas decidi não fazer isso. Terminei de cobrir o caiaque mais rápido do que nunca. Peguei meu equipamento e a geladeira e comecei a sair rapidamente da floresta e pegar a estrada que levava à minha casa. Eram apenas alguns minutos de caminhada e eu estava de volta ao meu lar. Fiquei olhando para trás o tempo todo, pensando que alguém estava atrás de mim. Coloquei meu equipamento no galpão bem rápido e entrei. Nunca tranquei a porta tão rapidamente. Eu estava realmente assustado. Peguei os peixes e os coloquei na geladeira, pensando em limpá-los amanhã. Naquela noite acabei por esquentar algumas sobras. Enquanto estava no micro-ondas, houve uma batida na minha porta. O medo e o pavor que senti durante toda a caminhada de volta para casa retornaram em um instante, e minha suspeita de que estava sendo seguido para casa foi basicamente confirmada. Quero dizer, quem mais estaria batendo na minha porta tão tarde? Minhas luzes de fora estavam acesas, meu carro estava na garagem. Quem quer que fosse sabia que eu estava ali. Eu tinha todas as persianas fechadas para que ninguém pudesse olhar para dentro. E enquanto pensava nisso, bateram na porta novamente. O micro-ondas apitou quando o cronômetro chegou a 0 e tenho certeza de que quem estava lá fora ouviu. Um momento depois, houve uma batida na janela e uma voz disse: "Com licença, acho que você me viu no lago mais cedo, só gostaria de me explicar." Não havia absolutamente nenhuma chance de eu estar abrindo a porta para essa pessoa. O fato dele me perseguir até minha casa me disse que essa era uma pessoa perigosa. Ele bateu repetidamente na janela e continuou gritando: "Olá", através dela. Decidi ameaçá-lo agora que ele estava ficando mais agressivo. Eu gritei: "Ei, vá embora, vou chamar a polícia." Pretendia fazer isso de qualquer maneira, mas ainda era uma ameaça para fazê-lo ir embora. O homem respondeu calmamente agora, dizendo: "Senhor, se puder abrir a porta da frente, eu lhe explicarei tudo." Repeti minha ameaça e não ouvi mais sua voz. Nesse ponto, verifiquei todas as janelas da casa e liguei o ar-condicionado.
Também fiz um boletim de ocorrência para o número não emergencial da polícia, detalhando tanto o barril sendo jogado no lago, quanto o homem vindo à minha casa. Também fiz uma denúncia online para o Departamento de Proteção Ambiental. Fazer esses 2 relatórios honestamente me fez sentir um pouco melhor em relação a dormir naquela noite. Mas graças a Deus tenho o sono leve. No meio da noite, por volta das 2 da manhã, ouvi um estrondo lá embaixo. Imediatamente pulei da cama e peguei minha Glock no armário. Ouvi passos silenciosos de alguém subindo os degraus. Eu estava com minha Glock carregada na mão, enquanto estava atrás da minha cômoda, ao lado do meu armário, apontando para a entrada. Eu ouvi um som muito lento de alguém rastejando em direção à minha porta. Meu quarto fica mais próximo da escada, então era natural ser o primeiro cômodo que verificassem. E nisso, ouvi a maçaneta ser pressionada lentamente, e então a porta se abrir. Não vi nada além da silhueta do homem entrar no quarto. Acendi a lâmpada ao meu lado para que ele pudesse ver minha arma e gritei: "Deite-se no chão agora, ou vou atirar." Ele ergueu as mãos no ar e por um segundo pareceu fazer sinal para que eu me acalmasse. E nisso vi que ele tinha uma pequena lâmina nas mãos. Eu disse a ele para largar, mas então ele disse calmamente: "Estou indo embora." Se virou e correu para baixo. Gritei para ele parar, mas ele claramente aproveitou a oportunidade. Atirar em alguém não é uma tarefa fácil. Eu o ouvi sair pela porta da frente. Desci correndo para trancar a porta e imediatamente liguei para a polícia. A janela da minha sala estava quebrada. O vidro estava por todo o chão. Fiquei de olho naquela janela quebrada até os policiais aparecerem e tive que explicar que já fiz um relato não emergencial do ocorrido anteriormente. Com medo de esperar muito e que o barril desaparecesse, fui com 2 dos policiais na escuridão até onde vi aquele homem jogando o barril no lago. Mas depois de 20 minutos andando e procurando por ele, não achamos. O cara deve ter tomado cuidado para não deixá-lo para trás. Dei minha melhor descrição do homem à polícia para relatório. Ele era um homem branco, baixo, barbudo, com cabelo curto e óculos, vestindo uma camisa de flanela preta e calças pretas. Depois que a polícia foi embora, fiquei na sala a noite toda com minha arma ao lado, assistindo TV. De jeito nenhum eu iria dormir com uma janela quebrada e algum maluco por aí. De manhã, meus irmãos vieram me ajudar a consertar a janela. Meu irmão Daniel ficou em casa enquanto meu outro irmão e eu fomos comprar as coisas para arrumar a janela. Daniel ficou em casa comigo por algumas noites até as coisas esfriarem. Minha teoria é que o barril continha restos humanos, possivelmente dissolvidos em algum tipo de ácido. Por que outro motivo aquele homem me seguiria até em casa e depois invadiria minha casa para potencialmente me matar? Só digo uma coisa: confie no seu instinto se algo parecer errado. Eu sabia que se abrisse a porta para aquele homem, algo terrível poderia ter acontecido comigo. O mundo tem muitas pessoas malucas, não estamos seguros em lugar nenhum. Esta história é diferente de qualquer outra que já contamos antes. Vai além de qualquer coisa que já foi narrada antes neste canal, e agora é momento de você decidir se tem coragem de ouvi-la. Recomendamos ouvi-la com discrição, especialmente se houver crianças por perto. Tenho que dizer que houve detalhes que tive que editar, que precisei tirar, que eram muito gráficos, que falavam coisas bastante terríveis e que não eram necessários para este relato. Acredito que a história pode ser contada da mesma forma sem esses detalhes. Espero que nada se perca no sentido da história com as omissões, mas agora sim, apague a luz e deixe-se levar. Pelo que sei, minha família chegou à minha cidade natal quando ainda era um morro. Meu pai me contava como as pessoas iam construindo casinhas com chapas de madeira naquele canto abandonado da cidade. Ele ainda era pequeno, mas se lembrava bem daquelas casas surgindo aos poucos entre o lamaçal. Lembrava-se daquela cidade que um punhado de gente decidiu levantar como a única esperança de dias melhores. Ele se lembrava particularmente bem de uma casa de madeira que já estava lá quando eles chegaram, a casa onde vivia uma velha que assustava as pessoas, uma casa à qual ninguém queria se aproximar, apesar de estar localizada em uma boa área para construir. Aquela casa estava lá, no meio do nada, naquele morro sem forma de chegar a ela, muito antes do plano de habitar o lugar. Uma das poucas coisas que meu pai me contou sobre minha mãe
é que ela saiu dali, daquela casa de madeira. Eles se apaixonaram rapidamente. Ele sonhava em se casar com ela e levá-la para longe dali, longe daquela casa, longe da velha que a habitava, daquela senhora que o olhava com ódio quando o via na rua ou pela janela. Quando minha mãe ficou grávida, meu pai havia planejado tudo para levá-la consigo. Ambos ainda eram adolescentes, mas já sabiam como se virar longe dali. Meu pai tinha família em outra cidade e disseram que lá ele sempre teria um lugar para ficar. Mas de repente ele parou de ver minha mãe. De repente minha mãe desapareceu como se tivesse sido engolida e alguns meses depois a velha daquela casa de madeira apareceu na casa do meu pai. Ela falou com meus avós e disse que deixaria a criança deles ali, que eles se virassem. Em uma cesta de bambu, ela trouxe um bebê de 7 meses. Esse bebê era eu. Meu pai nunca mais viu minha mãe, mas dizia que talvez fosse melhor assim, que as coisas aconteciam por um motivo. Essa sempre foi sua crença. Meu pai já tinha deixado a escola, mas desde então, desde que eu estava lá, ele trabalhou na loja de materiais, no pequeno negócio dos meus avós, que eventualmente herdou quando éramos só ele e eu, quando não tínhamos mais família. A vida do meu pai passou muito rápido. Aos 25 anos, ele já tinha uma filha que tinha que cuidar sozinho. Também já tinha perdido seus pais, que morreram em um acidente em um barranco voltando para casa. Já tinha em suas mãos aquele negócio familiar pelo qual eles tinham lutado tanto e que também representava uma responsabilidade, um compromisso. Por conta daquele negócio, não fomos para outra cidade, onde ele acreditava que ainda poderia ter alguma família. Aí começa a minha história, a que vou contar para vocês. Quando eu era uma criança que mal entendia as coisas, não conseguia entender por que todas as crianças tinham mães e eu não. Lembro então do meu primeiro pesadelo, a primeira vez em que senti a paralisia do sono, quando acabei de completar 6 anos. Ouvia meu pai roncar no quarto ao lado como sempre, e de repente eu acordei, mas havia algo estranho. Acordei, mas não podia me mover. Era como se algo muito pesado estivesse sobre mim. Mal conseguia respirar. Então eu a vi. Havia uma mulher sentada em uma cadeira que estava entre a minha cama e a janela, uma mulher me olhando fixamente, sem piscar. Eu a vi até fechar os olhos, até decidir me esforçar para voltar a dormir e finalmente consegui. Para mim tinha sido apenas um pesadelo, um sonho com monstros como os que eu sempre tive, mas na noite seguinte, lá estava novamente aquela mulher. Eu sempre acordava no meio da madrugada sem poder me mover, com ela sentada ao meu lado. Finalmente, pensando que aquilo não ia parar, contei ao meu pai sobre os sonhos que estava tendo. Ele, apesar da juventude, apesar da origem humilde, era uma pessoa instruída, que sabia sobre muitos assuntos. Ele me disse que era apenas paralisia do sono, mas que eu não ficasse assustada com essa expressão. Ele me explicou que assim se dizia quando alguém acordava sem poder se mover, e que o que via no quarto eram apenas sonhos, pesadelos, nada mais que sonhos que se misturavam com a realidade. Ele me disse para nunca ter medo do que eu via. Naquela noite acordei novamente. Lá estava ela, como sempre sentada ao meu lado, mas desta vez mais perto, e desta vez houve algo diferente. Quando ela notou que eu a olhava, ela sorriu. Apesar de quão macabro isso poderia parecer, as palavras do meu pai sempre ecoavam na minha cabeça. Naquela idade, eu acreditaria em qualquer coisa que ele me dissesse. Acreditava nisso, que aquela mulher só existia nos meus sonhos, apesar de quão real ela era. Quando aceitei a presença dela de algum modo, pude vê-la com muita clareza, suas roupas sujas, cheias de lama, seu cabelo duro, o sorriso negro, como se tivesse comido carvão e manchado os dentes, aquela visão maldita. Me acostumei aos pesadelos, não estou exagerando, eles estiveram lá por anos. Algum tempo depois fiquei muito amiga de Lupita, uma menina que tinha muitos amigos e que de alguma forma me adotou, pois eu não tinha amizades. Como ela morava um pouco longe de mim, Lupita e sua mãe começaram a passar na minha casa para irmos juntas à escola. Sua mãe a levava, e eu adorava passar tempo com ela, especialmente por causa da sua mãe. Às vezes, novos colegas que não me conheciam bem nos perguntavam se éramos irmãs, se a senhora era minha mãe, e eu, sempre que Lupita não ouvia, respondia que sim. Comecei a passar muito tempo na casa dela, ficava até me mandarem embora, até me dizerem que meu pai ficaria bravo.
Numa dessas vezes, quando já era tarde, a mãe de Lupita me perguntou se eu queria dormir lá. Disse que sim imediatamente, e ela foi até a loja pedir permissão ao meu pai. Lembro-me de ficar esperando ela voltar com a resposta, com muita vontade de ficar lá, quase como se quisesse ficar para sempre. Quando ela finalmente voltou com a permissão, eu a abracei, fiquei muito feliz. Me emprestaram um pijama da Lupita e assim jantamos de pijama para depois irmos dormir. No dia seguinte não havia escola, então dormimos tarde vendo televisão, assistindo Chaves. Talvez não fosse muito e talvez pareça bobo, mas eu me sentia nas nuvens. Imaginava que aquela era minha família e que ela era minha mãe. Nem sei como, mas finalmente adormeci com um sorriso no rosto. Não acordei com a paralisia do sono como sempre acontecia, mas algo me acordou a todos na casa. Um grito terrível da Lupita no meio da noite. Um grito horrível que começou ao meu lado, mas depois se espalhou pela casa. A mãe da Lupita entrou correndo no quarto, perguntando por ela, mas eu disse que não sabia onde ela estava. Depois de alguns segundos também chegaram os avós dela, que viviam na casinha ao lado. Procuraram pela Lupita em toda a casa sem sucesso, e finalmente alguém a encontrou do lado de fora, escondida entre algumas caixas no quintal dos fundos. Ela estava chorando. Dizia que uma senhora tinha entrado no quarto, que acordou e viu uma senhora parada ao lado da cama, me olhando dormir. Quando pediram que ela descrevesse, percebi de quem ela estava falando e soube pela primeira vez que o que eu via não era um sonho, um pesadelo como meu pai dizia. Era real, tão real que Lupita disse que quando gritou de medo ao ver aquela mulher, ela se lançou sobre ela, passando por cima de mim, e lhe deu um tapa no rosto. O pior é que Lupita tinha a marca de uma mão na bochecha, como se um adulto a tivesse batido com muita força. A mãe da Lupita me perguntou o que eu tinha feito, e eu disse que não tinha sido eu, jurei que não tinha sido eu. A mão marcada na bochecha dela era muito maior que a minha, e eu não tinha essa força nem motivo para fazer isso. Não toque mais na minha filha, ela me disse. Lembro muito bem como sublinhou esse minha filha, me lembrando que eu era apenas uma colega de escola, uma menina por quem ela não sentia o menor carinho, apenas pena. Saí correndo para casa no meio da noite. Acordei meu pai para contar o que tinha acontecido e ele me disse que tudo ficaria bem, que eu deveria lembrar que só podia confiar nele. Lupita e sua mãe não voltaram mais para me buscar. Lupita não voltaria a falar comigo por anos, até que uma vez, anos depois, no ensino médio, ela me disse apenas uma frase. Esse foi talvez um dos episódios mais dolorosos da minha vida. A partir daquele episódio com a Lupita, me senti mais sozinha do que antes. Nunca tive amigos na escola. Me viam cada vez mais como uma estranha. Meu pai me perguntava constantemente quem me acompanhava à escola, quem voltava comigo, se eu deixava alguém entrar em casa quando ele não estava. E o motivo dessas perguntas era que lhe contavam que uma mulher sempre andava comigo. Quando seus amigos me viam de longe, diziam que alguém estava comigo, uma mulher muito suja, parecia uma morta que saiu do cemitério. Essas foram as palavras que um senhor usou para dizer isso na loja. À noite eu acordava com a paralisia do sono, mas já não abria os olhos. Tinha muito ódio daquilo que não me deixava em paz, que não me deixava ter uma vida minimamente feliz. E assim, no meu pior momento, conheci Bernardo. Ele tinha 16 anos e estava entrando no ensino médio assim como eu. Dizia que tinha repetido 2 anos, que o chamavam de burro. Bem, com outras palavras que hoje não se usam mais, diziam que ele era lento, que não conseguiria passar do fundamental, mas com muito esforço ele conseguiu. Eu gostava dele porque ele não tinha preconceito contra mim, talvez porque era mais velho. Ele era bom comigo, me dava bom dia, e toda a burrice que ele tinha compensava sendo muito bom no futebol. Então no recreio todos o procuravam para jogar no seu time. Numa ocasião, uma bola acertou em cheio meu estômago. Ele parou de jogar para vir me ver e ficou comigo até eu parar de chorar. Ele era nobre e gentil, e embora não demonstrasse na escola, parecia muito inteligente. Naquela tarde ele me acompanhou até em casa, e lembro dos olhares de todos sobre nós dois, e como de repente ninguém mais zombou de mim. Bernardo começou a passar em casa para me buscar e me deixava todos os dias. 2 semanas depois ele me pediu em namoro e eu disse que não, que meu pai não permitiria. Isso era verdade,
Mas além disso havia algo em mim. Um ódio auto-infligido que me fazia acreditar que não merecia isso. Mas naquele tempo, naquelas semanas, fui menos infeliz. De verdade, foi muito bom estar com ele. Um desses dias, tive que ir sozinha ao mercado buscar algumas coisas que meu pai precisava. Ele não podia fechar a loja e me mandou. Uma senhora em uma barraca de verduras de repente falou comigo. Eu só estava passando em frente, mas ela me chamou com muito interesse. Chamou minha atenção o fato de que ela olhava por cima de mim, por cima do meu ombro, como se estivesse olhando para alguém atrás. A primeira coisa que ela fez foi perguntar o nome da minha mãe. Eu disse que nunca a conheci, que nunca vi minha mãe, que nem sabia se estava viva. Você traz uma morta com você, tenha cuidado, ela disse. Eu ri porque sabia de quem ela estava falando. Disse que desde que me lembrava a trazia comigo, mas só podia vê-la à noite quando tinha paralisia do sono, que era bom saber que nunca estava sozinha, que pelo menos aquela coisa cuidava de mim. Cuidar? Não, menina, ela está buscando algo de você, sempre procurou. Está se alimentando de você porque você é uma bruxa, como ela foi. Isso, o que ela disse, realmente me surpreendeu. Não soube o que responder. Olha, menina, entre bruxas, nos cuidamos, mas esta quer algo de você e isso não é bom. Se você quiser saber como afastá-la, me procure na minha casa. Olha, vou anotar meu endereço, porque logo você vai se tornar uma mulher, e se ainda a trouxer consigo, não vai poder afastá-la. Apenas alguns dias depois, tive meu primeiro período menstrual. Me assustou, pois não sabia bem sobre o assunto por sempre ter vivido apenas com meu pai. Me lembrei das palavras daquela mulher e fui vê-la. A senhora me ajudou, disse que também nasceu bruxa, mas nunca quis fazer tudo o que era necessário para ser uma. Ela era católica, ou parecia ser católica porque sua casa estava absolutamente cheia de quadros e figuras religiosas. Ela me disse que eu poderia renunciar a tudo aquilo, ao mal, que teria que dedicar minha vida a ajudar, a concentrar-me na fé, embora sempre fosse capaz de ver essas coisas horríveis que estão perto de nós, mas que ninguém mais pode ver. Eu era sensível e isso nunca iria embora. Fiz o que ela pediu, rituais que não irei entrar em detalhes. Mas bruxaria é mais fácil de fazer do que as pessoas acreditam. Bem, tudo, absolutamente tudo está à nossa disposição, mas feito da forma errada, pode trazer as piores consequências. Após vários dias e noites de rituais, finalmente uma madrugada acordei como sempre, mas desta vez pude me levantar e caminhar até a janela. Vi novamente aquela mulher, a mulher que sorria para mim desde os 6 anos, mas desta vez do lado de fora, na rua, me olhando de longe, com um ódio que eu podia sentir. Eu me afastava cada vez mais do meu pai, me afastava cada vez mais de Bernardo, mas sentia falta deles. Eles eram os únicos que me entendiam, ou pelo menos tentavam. Lupita, que já não falava comigo, estava em outra turma da mesma escola, e uma única vez, ela se aproximou de mim apenas para dizer que fosse à quadra. Eu não entendia por que ela disse isso, mas quando cheguei lá, compreendi. Uma de suas amigas estava abraçada com Bernardo, e eu fiquei fervendo de raiva. Pela primeira vez entendi o que sempre senti por ele. Morria de ciúmes, e isso não ia ficar assim. Aquela maldita garota, que era uma das mais bonitas da escola, tirava de mim o único que havia estado ao meu lado, minha única chance de ser feliz. Maldita, ela fez isso de propósito, fez para me machucar, para zombar de mim, pensei. Passei suficientes tardes na casa daquela senhora que me ajudou, ouvindo o que ela e suas conhecidas diziam sobre as outras, sobre as más, as que dançavam com os demônios. Ouvi o suficiente para saber onde procurá-las. Meu pai trabalhava tanto que não percebeu quando saí aquela noite para ir ao cemitério. Lá encontrei um saco grande de lixo, logo abaixo de um túmulo marcado por um anjo sem cabeça. Segundo o que eu tinha ouvido, isso significava que elas estavam lá naquela noite, que estavam por perto. Eram 3. As encontrei no fundo do cemitério, perto de um túmulo aberto. Elas não se surpreenderam ao me ver, não pararam o que estavam fazendo. Era como se no fundo soubessem que eu era uma delas. Eu disse que queria algo, que estava disposta a dar tudo. Uma delas olhou para mim. Ainda hoje não entendo como tive coragem de fazer o que fiz naquela noite. Voltei para casa pouco antes do amanhecer, me deitei de bruços e ouvi meu pai se levantar.
Ele passou pelo quarto e me disse que ia trabalhar, que eu não devia me levantar tarde. Eu respondi, mas não lembro de ter feito isso por conta própria. Só lembro que minha voz disse, tudo bem. Eu não conseguia me mexer. Adormeci sobre os braços, sentindo uma estranha sensação de liberdade, como se nada mais fosse minha responsabilidade, como se tudo o que estivesse prestes a acontecer fosse para uma causa maior, para alguém mais. A morte estava sobre mim, mas desta vez era diferente porque, para começar, era dia. Isso nunca tinha acontecido antes e então escutei alguém se aproximando. Por um momento me perguntei se era meu pai, se ele tinha voltado porque talvez tivesse esquecido algo, mas o que quer que estivesse ali cheirava a esgoto, a algo podre, um cheiro horrível. Percebi que eu tinha trazido a morta, mas era diferente. Não era aquela mulher que sempre estivera perto de mim. Quando acordei algumas horas depois, tonta e coberta de suor, consegui chegar ao banheiro quase me arrastando e o cheiro voltou. Então eu a vi no espelho atrás de mim. Era a primeira vez que via algo sem que meu corpo estivesse congelado, sem aquele nível de inconsciência que até então tinha sido necessário para que eu pudesse vê-los. Seu rosto parecia derretido, como se tivesse sido exposta ao fogo, e eu podia vê-la. Ela estava feliz. Era a minha morta, a qual eu teria que carregar. A doença daquela garota, daquela que eu amaldiçoei por ter me roubado Bernardo, foi longa e triste. À noite saía de casa e ia até a dela. Uma vez a segui da escola para saber onde ela morava. Seguia ela e Bernardo, subia no telhado dos vizinhos para poder vê-la pela janela, para vê-la sofrer. Desfrutava de ouvir os cachorros latindo quando eu corria de volta para casa, rindo, vendo como alguns pobres coitados espiavam pelas janelas. Imaginava o terror que sentiam ao me ver, e aquele temor eu sentia no nariz. Era um cheiro doce que me encantava. Aquela garota, sua pele se encheu de escamas, metade de seu rosto congelou e parecia derreter, ficando cada vez mais parecida com a minha morta. Toda a beleza que ela tinha desapareceu. Notei que aquele cheiro horrível ficou impregnado na minha casa. Notei como se impregnava em mim. As pessoas me olhavam na rua. Meus colegas de escola se sentavam o mais longe possível de mim. Até uma professora, a única que era gentil comigo, perguntou se tudo estava bem com minha saúde. Ela disse que algo não estava normal e eu não respondi nada, apenas ri. O que mais eu poderia dizer? Parei de ir à escola. Meu pai parecia não se importar, o pobre homem já não percebia nada. Nem mesmo percebi quando algo aconteceu com ele. Quando começou a perder a fala pouco a pouco. Quando deixou de ir trabalhar e se tornou um vulto que vagava pela casa, que comia e respirava, que nem conseguia me olhar nos olhos, como se tivesse medo. Eu só queria que minha vingança se concretizasse. Depois eu pensaria em como voltar ao normal. Aquela garota me tirou tudo. Me obrigou a fazer o que fiz, a ser o que não era até então. Eu pude sentir quando ela estava prestes a morrer. De alguma forma pude sentir a vida deixando seu corpo. Fui vê-la. Tinha que ver. Vi Bernardo na rua esperando, fora da casa dela. Depois vi Lupita acompanhá-la junto à mãe até que finalmente ela se foi, não existia mais. Eu sabia, no fundo do coração, ela sabia que fui eu, e não pude evitar rir. Acho que Lupita olhou para mim, mas na escuridão não sei se conseguiu me reconhecer. Quando voltei para casa, encontrei meu pai sentado no sofá, em frente à TV. Estava frio, havia morrido horas antes e algo me fez saber que foi minha culpa, que era parte do que eu tinha que dar, mesmo que nunca me tivessem perguntado. Essa é a questão com ele. Você pode oferecer algo em troca de seus favores, mas no final, ele vai tomar o que considera justo. A loja fechou, nem sei o que aconteceu com ela. A casa se encheu daquele fedor. A morta nunca mais se foi, ao contrário, outras chegaram. Cada vez que eu ia ao cemitério, cada vez que fazia algo lá, um novo chegava, e quase todos ficavam por ali. Eu já saía só à noite. Durante o dia tinha medo que Bernardo me visse, que vissem no que eu tinha me tornado. Minha pele começou a secar. No braço surgiram escamas estranhas como as daquela garota. Lembro bem de quando uma amiga da mãe de Lupita bateu na minha porta. Não sei por que me procurou, não sei o que sabia sobre mim. E eu não sabia o que ela queria, mas ela estava decidida.
Me disse que seu namorado estava se encontrando com outra mulher. Ela era divorciada, havia perdido o marido para uma mulher mais jovem e não iria permitir que isso acontecesse novamente. Ela me disse para fazer o que fosse necessário. Ela disse que me pagaria qualquer valor que eu pedisse. Eu não conseguia parar de rir. Não fazia ideia de como fazer o que ela pedia, mas sabia que seria algo muito simples. Afinal, já havia conseguido coisas muito mais complicadas para mim. Então fui ao cemitério, procurá-las, as que me ensinavam tudo. Lá entendi o que realmente significava um feitiço de amarração, quando feito de verdade. E percebi que o amor, seja o amor de família, de amigos ou de casal, não pode ser criado. Não há como criar o que não existe, nem reviver o que morreu. Havia como fazer o que a mulher pedia, claro, mas não seria real. Então conversei com a mulher e expliquei. Disse que sim, poderia fazer com que seu parceiro ficasse ao seu lado, mas ela sempre saberia que ele não queria estar com ela. Que se ele pudesse, já estaria com outra pessoa. Que ela soubesse, que estivesse consciente de que sempre saberia que ele preferia estar com outra e estava ali apenas porque não podia ir embora, como um pássaro enjaulado. Ela nunca mais saberia se ele a amava de verdade ou estava lá simplesmente porque não podia sair. Eu disse que ele já não era dela, que nunca mais seria, mas que ela decidisse se queria mantê-lo mesmo assim. Ela me surpreendeu. Respondeu que não queria tê-lo dessa forma, mas que, se ele não fosse dela, não seria de ninguém. Ela disse que também não queria que aquela mulher, aquela que estava roubando ele, aquela que ele desejava, fosse feliz. Queria que ela nunca mais fosse feliz na vida. Eu fiz o trabalho, fiz o que ela pediu, fiz absolutamente tudo e testemunhei como aquilo pelo que ela pediu se tornou realidade. E depois dessa mulher, veio outra pessoa, e outra, cada vez pedindo coisas mais fortes, cada vez dispostas a dar mais, a entregar o que fosse necessário para conseguir o que queriam. Fui percebendo que as pessoas não eram tão diferentes de mim. Se tivessem a possibilidade de pedir algo, qualquer coisa, para satisfazer seus mais profundos desejos de vingança, muitos aceitariam. Percebi que as pessoas estão dispostas a dar mais por ódio do que por amor. Os anos foram se passando, minha pele foi murchando, ao contrário do que alguns dizem sobre a juventude eterna. Não é assim, pelo contrário. Aquilo a que me entreguei foi sugando minha vida. Sei que aparento ter algumas décadas a mais do que tenho. Quando saio de dia, sempre ouço os comentários das crianças. Lá vai a bruxa. Às vezes ignoro, especialmente se sinto aquele aroma doce de medo. Mas outras vezes, basta um olhar para que se arrependam. E faço questão de que, quando isso acontecer, se lembrem de mim. Posso ir vê-los. Alguma vez já sonharam que saem de seu corpo? Isso existe e pessoas como eu podem controlar isso. Podem fazer isso todas as noites. Podemos ir ver quem nos importa. Podemos ver se os trabalhos que fizemos estão progredindo como devem. Algumas casas cheiram a medo. Quando há espíritos, quando há violência, quando há dor, as casas cheiram a medo e estaremos perto delas. Também, nem todas nós vestimos preto. Há bruxas que te veem com um sorriso no rosto, que se vestem como se estivessem saindo da igreja, que te dão bom dia, que te dizem que te amam. Há bruxas que dizem que Deus te abençoe. Somos mais normais do que pensam. Não voamos, não me transformo em bolas de fogo, nem deixo minhas pernas para me transformar em animal. Simplesmente temos contato direto com o mundo dos mortos. Falamos com eles. Temos formas de usar esse mundo espiritual como alguém que aprendeu a manipular o metal para transformá-lo em uma espada. Somos apenas um ferreiro que tem que colocar as mãos no metal ardente, sabe? Foi na feira, a alguns passos daquela barraca onde tudo começou, que notei que a garota de um local estava ouvindo algo sobre bruxas. Não pude evitar ficar um momento para ouvir o que me fez sorrir por quão errada estava a história, pelo menos sobre o que eu sou. A garota da barraca estava com medo. Eu podia sentir e simplesmente perguntei o que ela estava ouvindo. Ela me disse que eram histórias de bruxas. Eu me sinto cada vez mais cansada. Cada vez há mais mortos comigo e meu corpo vai se debilitando por cada coisa que dou em troca do que peço. Às vezes, à noite, eu subo com muito esforço nos telhados só para observar as pessoas que passam. Qualquer coisa é melhor do que ficar deitada e que o morto suba em mim,
porque cada vez que isso acontece, há mais deles perto de mim, cutucando minhas costelas, beliscando minha pele como se quisessem atravessá-la, como se quisessem se alimentar da minha carne. Sinto que a qualquer momento vão conseguir. Atualmente só deixo de sentir dor quando saio do meu corpo, mas cada vez consigo fazer isso menos, cada vez posso me afastar menos. Minha história, sei que não vai dar muito medo, não se trata disso. Mas antes de partir por completo deste mundo, desta vida, queria compartilhá-la com vocês. Sublinhei neste e-mail as coisas que, por favor, peço que não oculte. Digo meu nome a todos. Verônica. Não mude o nome de Bernardo, quero que ele saiba, se algum dia ouvir, que fui eu. Não mude o nome de Lupita, porque ela reconheceria esta história. Quero que ela saiba que eu fiz, o que fiz com sua amiga. Sim, eu fiz. Meu nome é Alma. Nesta ocasião, quero contar algo que me aconteceu anos atrás. Atualmente tenho 60 anos. Moro com minha filha na cidade do México, mas quando era jovem, passei toda a minha infância em um vilarejo. Minha mãe me deixou morando com uma tia por um tempo. Isso foi difícil para mim, já que ela era uma mulher um pouco rabugenta. Lembro-me de que ela estava sempre de mau humor e nada a agradava. Isso me estressava, pois naquela época não havia muito que se pudesse fazer além de obedecer. Minha mãe sempre me disse para me comportar bem. Eu tentava, mas para minha tia nunca era o suficiente. Ela até controlava quantas vezes eu podia sair de casa, algo que hoje em dia pode parecer impensável para muitos. Deixando isso de lado, quero me concentrar no que me aconteceu nesse período. Pode-se dizer que a casa da minha tia tinha um clima estranho. Ela gostava de colecionar coisas antigas e, vivendo sozinha, tinha essas coisas espalhadas por toda parte. Isso não ajudava muito, dava um toque sombrio ao lugar. Desde pequena sempre fui um pouco sensível, vamos chamar assim. Percebi que havia coisas que só eu podia ver. Mamãe me dizia que quando eu era bebê, costumava ficar acordada por muito tempo, olhando para os cantos da casa. Eu ria sozinha e começava a acenar para o nada. Ela pensou que, ao me batizar, isso se acalmaria, mas aconteceu o contrário. Conforme fui crescendo, tudo se tornou mais estranho. Minha mãe dizia que eu passava o tempo brincando com amigos imaginários. Quando comecei a falar, eu os descrevia. Isso aterrorizava minha mãe. Foi uma das razões pelas quais eu nunca faltava à missa. Mamãe sempre me levava com ela. Suponho que talvez ela pensasse que eu tinha algo de errado. Voltando à casa da minha tia, uma das primeiras lembranças estranhas que tenho desse lugar ocorreu poucas semanas após minha chegada. Eu gostava muito de fazer coroas e pulseiras com algumas flores. Elas cresciam em um jardim não muito longe da casa. Lembro-me de que essas flores no vilarejo eram chamadas de anjos da noite. Sempre tentava escapar para ir buscá-las e passar a tarde fazendo acessórios de todos os tamanhos. Uma manhã, quando acordei, encontrei uma pulseira feita com essas flores na mesinha de cabeceira. No início pensei que tinha sido eu quem a deixara lá, então não dei atenção. Mas no dia seguinte aconteceu novamente, desta vez com um colar. Duvidava muito que fosse minha tia, já que ela sempre dizia que não gostava que eu sujasse a casa. Mas ela e eu éramos as únicas que morávamos lá. Não podia ser ninguém mais. Não vou negar que comecei a ter medo. Achava que se ignorasse isso pararia de acontecer, mas não foi assim. Todas as manhãs, quando me levantava, uma pulseira ou um colar estavam ao meu lado. Minha tia sempre dizia que eu deveria dormir com a porta aberta, mas em uma noite específica decidi fechá-la. Fiz isso tentando fazer o menor ruído possível. Achei que se fizesse isso, parariam de entrar no meu quarto para deixar as flores. Deitei e em poucos minutos adormeci. De madrugada, acordei ao ouvir um som. Alguém estava tentando abrir a porta. Levantei-me lentamente e me aproximei. Estava com medo, mas achava que podia ser minha tia. O mais provável era que ela me repreenderia por tê-la fechado. Com medo, abri, só para descobrir que do outro lado não havia ninguém. Espiei pela lateral. Não fazia ideia de quem poderia ter tentado entrar. Deixei a porta aberta e voltei a me deitar.
mas a escuridão do lado de fora não me deixava dormir. Levantei de novo e a fechei, dizendo a mim mesma que me levantaria cedo pela manhã para que minha tia não percebesse. Em certa ocasião, estava sentada na cadeira de balanço na cozinha. Minha tia me colocou para procurar as pedrinhas que vinham nos feijões. Estava sozinha. Ela avisou que chegaria mais tarde. Estava concentrada em minhas mãos, focada no que estava fazendo. De repente, percebi pelo canto do olho algo se movendo à minha frente. Quando levantei a vista, vi uma silhueta caminhando no quarto da minha tia. Isso chamou minha atenção. Não achava que ela tivesse voltado tão rápido. Chamei por ela e, ao não obter resposta, me aproximei do quarto. Quando entrei, fiquei congelada. Havia uma mulher parada em um canto. Senti que meu coração parou. A mulher tinha a pele muito pálida. Estava sentada na penteadeira da minha tia, parecendo procurar algo em sua caixa de joias. Ela girou o rosto para mim, mas não consegui vê-la direito. Rapidamente me escondi atrás da porta. Saí de lá como pude e me dirigi ao jardim. Aquela mulher tinha algo estranho. A forma como estava sentada na penteadeira não era normal. Estava de certa forma torta. Com medo, voltei para a casa. Lentamente me aproximei do quarto. Novamente espreitei a cabeça, mas não havia ninguém. O lugar estava completamente vazio. Disse a mim mesma que talvez estivesse ficando louca, então deixei passar, pedindo a Deus que fosse só isso mesmo. Quando minha tia chegou, contei-lhe o que havia acontecido. Ela não deu importância. Talvez pensasse que eu estava mentindo. Mesmo assim, ouvi quando ela verificou se tudo estava em seu lugar. Suponho que pensou que alguém tinha entrado para roubar. Aquela ocasião não foi a única vez que vi aquela mulher. A próxima foi quando estava tomando banho. Fora de casa, no quintal, minha tia tinha algo parecido com um chuveiro. Normalmente costumávamos nos banhar lá. Eu sempre fazia isso vestida. Como era de noite, costumava me banhar com a luz apagada. Isso mais por questão de privacidade. Estava lavando o cabelo quando notei um vulto entre as plantas da minha tia. Parecia uma pessoa em pé. Rapidamente me alarmei. A pessoa, ou o que quer que fosse, não se movia. Estava estática, como se olhasse em minha direção. Pelo cabelo longo, percebi que era uma mulher. Chamei pelo nome da minha tia, pensando que era ela, mas não houve resposta. Depois notei a postura. Estava um pouco torta, como a mulher que havia visto dias atrás. Senti um medo que nem sei descrever. Rapidamente terminei de lavar o cabelo e voltei para dentro de casa. Por alguma razão fiquei agitada. Sentia meu coração bater muito forte. Entrei na cozinha e disse à minha tia que havia alguém no jardim. Ela se levantou e saiu. Eu a segui. Acendeu a luz e também iluminou com uma lanterna. Mais uma vez o quintal estava vazio. Ela me repreendeu, dizendo para parar de inventar coisas. Não era nada engraçado, além de que não havia como alguém ter entrado. Para isso, teriam que passar diretamente pela sala, e ela esteve lá o tempo todo. Minha tia voltou para a cozinha. Fiquei olhando em direção às plantas por um bom tempo. Tinha medo de ficar sozinha. Certa madrugada, senti como se alguém mexesse no meu ombro. Acordei meio adormecida. Era minha tia que havia entrado no meu quarto. Assustada, perguntei o que havia acontecido. Ela, com um tom sério, perguntou se por acaso não era eu quem estava cantando. Confusa, respondi que não, que estava dormindo. Ela ficou me olhando. Suponho que pensou que eu estava mentindo. Depois me disse que tinha ouvido a voz de uma mulher. Isso a acordou. O som vinha da cozinha. Ela se levantou e acendeu a luz, mas não havia nada. Foi por isso que veio me perguntar. Eu era a única na casa, além dela. Estava prestes a dizer algo quando ouvi. Alguém estava cantando. E sim, era a voz de uma mulher. O som parecia vir do quarto da minha tia. Ambas nos olhamos. Pude notar o medo em seus olhos. Nenhuma de nós queria sair do quarto. Estávamos aterrorizadas. O que ouvíamos parecia impossível. Não havia mais ninguém na casa. Ela segurou minha mão e pediu para eu acompanhá-la. O canto continuava. Era tão claro que, mesmo lembrando, me dá arrepios. Nos aproximamos do quarto dela. A porta estava entreaberta. Pensei que minha tia entraria, mas, para minha surpresa, ela pegou a maçaneta e a fechou de repente. De repente, a voz se calou. Ela rapidamente procurou a Bíblia que estava na sala e seu rosário. Ambas voltamos ao quarto e nos trancamos. Começamos a rezar.
Eu repetia tudo o que minha tia dizia. Podia ver como suas mãos tremiam. Felizmente não ouvimos mais nada durante a noite. Quando nos deitamos, minha tia me abençoou e pediu que eu fizesse o mesmo com ela. Na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi ir à igreja. Eu a acompanhei. Ela contou ao padre o que havia acontecido. No final, ele deu um frasco grande de água benta para que ela borrifasse por toda a casa. Ela fazia isso até 3 vezes por dia, enquanto repetia o Pai Nosso em voz alta. As aparições pararam. Sentia que a energia da casa havia melhorado muito. Uma tarde, conversando com minha tia, perguntei se ela tinha alguma ideia de quem poderia ser aquela mulher. Ela não sabia. Na verdade, nunca havia acontecido nada assim na casa. Era a primeira vez. Eu fiquei com muitas dúvidas. Me pergunto se era ela quem me deixava as flores pela manhã. Antes de dormir, sempre rezava pedindo pelo seu descanso. De vez em quando, achava que havia de relance, justo em um canto do meu quarto. Mas quando virava o rosto, simplesmente não havia nada.